Agora vamos falar de algo que é essencial no entendimento da matemática financeira. Vamos entender que aquela capitalização, que aquela incorporação de juros, pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer através de uma capitalização simples ou ela pode ocorrer através de uma capitalização composta. Muitas vezes você vai ter essa matéria com o nome de juros simples ou juros compostos. Eu vou aqui na sequência explicar de uma maneira simplificada a diferença básica entre essas formas de capitalização. Mas já reforço que mais à frente nós teremos tópicos específicos para não só entender a diferença ou o conceito, mas também resolver questões, tanto sobre capitalização simples, tanto para capitalização composta. Vamos começar com a capitalização simples. Nesse regime, nós vamos aplicar uma certa taxa de juros sobre o valor que foi inicialmente aplicado ou tomado emprestado. Para facilitar, eu vou fazer o exemplo para aplicação, mas entendam que essa lógica também serviria para uma dívida ou para um empréstimo. O segredo da capitalização simples é saber que ele sempre é efetuado a partir da quantia inicial. Independente do período que você esteja, essa taxa sempre vai ser aplicada sobre aquele mesmo valor inicial. Um exemplo numérico vai facilitar o entendimento disso. Vamos a ele. Uma aplicação de R$100 foi realizada à taxa de 10% ao ano pelo período de 2 anos. Determinar os juros no final de cada ano. Eu vou começar fazendo aqui o nosso diagrama de fluxo de caixa, até para treinar, e aí a partir dele a gente vai mostrar como funciona a capitalização simples com esse exemplo numérico. Então, nosso diagrama de fluxo de caixa é, na verdade, uma linha do tempo. Já adiantei a vocês que é necessário a gente colocar uma unidade aqui nessa linha. Normalmente eu sigo a taxa, as poucas exceções serão comentadas depois. Bom, como é que eu vou saber que é taxa? Às vezes ela vem escrita e fica muito fácil. Mas já dei uma outra dica a vocês, que normalmente ela é dada em porcentagem e associada a unidade de tempo. Ao dia, ao mês, ao ano, ao semestre, assim por diante. Então está aqui a nossa taxa, ela está ao ano, então eu vou criar essa linha do tempo em anos. Um outro detalhe é que nós temos aqui o zero, que seria o valor hoje, que é o valor do capital. Esse capital pode vir de vários nomes diferentes, também já comentei sobre isso. Aqui ele veio como aplicação, é o valor da aplicação. No caso, R$100. Quando eu aplico, sai dinheiro do caixa. Eu vou representar isso com uma seta para baixo, que são esses R$100. Aqui não há necessidade de colocar o real cifrão e quando não houver centavos que não seja zero, ou seja, quando for só zero, não há necessidade também de escrever. Bom, o que vai acontecer? Essa aplicação vai ficar durante 2 anos. Então, a data importante na nossa linha do tempo é o 2. Por outro lado, até para que a gente entenda a capitalização simples, se é proposital, eu pedi os juros ao final de cada ano. Então, eu vou verificar o que acontece no ano 1, para depois verificar o que acontece no ano 2. Então, viram que essa escala que eu coloco aqui na linha do tempo é o que vai nos ajudar, né? A utilização desse diagrama de fluxo de caixa. Agora, vamos discutir o que vai acontecer no primeiro ano. Ainda não ensinei fórmulas para vocês e não é objetivo agora, só quero mostrar o que é a capitalização simples, mas um detalhe não é difícil saber. Se a pessoa aplica R$100 e a taxa é 10% ao ano, nós vamos ter que calcular 10% do valor que ela aplicou, 10% de 100. Também é importante saber que porcentagem aqui é essencial. Então, eu vou comentar aqui rapidamente como eu calcularia esse 10% de 100. Seria 10%, que é 10 por 100, vezes 100. Isso aqui vai dar 10, que no caso seria R$10. Isso aqui é só o acréscimo, tá? Seria os juros. Uma das coisas que ele perguntou. Agora, imagine a seguinte situação. Se ele resolvesse pagar, ele ia pagar só R$10? Desculpa, pagar não, é uma aplicação. Se ele fosse resgatar, ele ia resgatar só R$10? Não, ele ia resgatar os 100 que ele depositou mais os 10. Então, aqui na minha linha do tempo, meu diagrama, eu vou colocar que na data 1, aqueles R$100 seriam, então, 110. Mas por que eu pus pontilhado? Porque ele não vai resgatar. É só para poder vocês entenderem a lógica. Agora vamos ver o que acontece no segundo ano.
somente no segundo, tá? Não é cumulativo. Também será jogada uma taxa de 10% ao ano, é um ano só, então 10%. Aqui é a grande questão que vai diferenciar a capitalização simples, que nós estamos vendo, da capitalização composta, que nós veremos daqui a pouco. Esses 10% serão aplicados sobre qual valor? Qual é a minha referência? Aquele 100 que eu tinha inicialmente, ou o 110 que ao qual eu já tenho direito após um ano decorrido? E aí aqui é bem simples. Na capitalização simples, a taxa de juros incide somente sobre o valor inicialmente aplicado ou tomado emprestado. Ou seja, a resposta está aqui. 10% sobre os mesmos R$100 que eu havia aplicado. Só que não parece mais correto que seja sobre os 110? Não estou pondo isso em discussão agora. Se eu aplicasse sobre os 110, seria capitalização composta. É o que eu vou fazer daqui a pouco. Então, capitalização simples é isso. Eu continuo tendo 10% de 100, os mesmos R$10. E o que o exercício tinha pedido era isso aqui, tá? Os juros a cada período. Então, R$10 no primeiro ano, mais R$10 no segundo. Mas, por curiosidade, quando ele for resgatar, ele vai resgatar aqueles 110 que ele já tinha, mais esses 10. Ele vai resgatar 120. Uma outra forma de dizer seria, ele vai resgatar os 100 que ele depositou, mais a soma dos juros aqui dos dois períodos, que também é 20, que vai dar 120. Antes de passar para a capitalização composta, só queria dizer que um exercício de concurso provavelmente não vai pedir isso separado, né? Nós vamos encontrar técnicas para agilizar aqui. Mas a ideia era que vocês entendessem o significado da capitalização simples. E achei que dessa forma que eu coloquei, ficou bem claro o que é a capitalização simples, que é essa ideia de que os juros incidirão somente sobre o valor inicialmente aplicado. E aqui, se esse valor fosse ficar mais um tempo, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, continuaria sendo o tempo todo 10% de 100 por ser capitalização simples. Vamos falar agora sobre a capitalização composta, ou juros compostos. Nesse regime, a incidência de juro ocorrerá sempre de forma cumulativa. O que isso significa? Que ela vai incidir uma taxa sobre o montante do período anterior, que já é a soma do capital que você tinha com os juros anteriores. Por isso, muita gente fala que juros compostos são juros também sobre os juros. Bom, então podemos dizer que nesse caso, o juro de cada período é somado àquele capital inicial e vão ajudar a compor os juros do período seguinte. Vamos ao exemplo, mesmo exemplo anterior, só que agora capitalização composta. Uma aplicação de R$100 foi realizada a taxa de 10% ao ano pelo período de 2 anos. Determinar os juros ao final de cada ano. Gente, aqui não está escrito que é capitalização composta porque está dentro do item. Se fosse uma questão de concurso, alguma indicação haveria para a gente saber se é um ou se é outro. Também treinaremos isso no futuro. Bom, nossa linha do tempo, nosso diagrama de fluxo de caixa. Nós temos uma taxa que é 10% ao ano, então vou colocar aqui em ano. Uma aplicação na data zero no valor de R$100. Vamos colocar ela aqui para baixo, está saindo dinheiro do caixa. E após um período, que seria 2 anos, ele vai resgatar. Como o exercício pede o juro ao final de cada ano, então eu vou colocar a data 1 e a data 2, ano 1 e ano 2. O que vai acontecer no primeiro ano? Os juros calculados serão 10% de 100, que vai dar 10 por 100 vezes 100, que dá R$10. Juros. E aqui eu já vou fazer uma ressalva importante, tá? Já podem anotar aí se vocês estiverem com um bloquinho, um caderno. Quando o período é 1, o juro simples é igual ao juro composto. Isso por quê? Porque ainda não teve tempo de haver uma incorporação de juros anteriores, não tem período anterior. Então aqui eu não tinha opção. Eu calculei a porcentagem sobre aquele mesmo valor inicial, né, sobre o nosso capital. Então, reforço. Quando o período é 1, o juro simples é igual ao juro composto. Guardem isso. Mas só quando é 1.
O que vai acontecer agora no segundo ano? Ah, tá, detalhe. Se ele fosse resgatar aqui na data 1, ele resgataria os 100 que ele depositou mais os 10 de juros. Ele resgataria 110. Mas ele não vai resgatar, ele vai deixar mais um ano. O que vai acontecer em termos de juros no segundo ano? Ele também vai receber 10%, mas 10% de quanto? Do montante anterior. Ele vai receber 10% de 110. E essa é a grande diferença. Então ficou 10 sobre 100 vezes 110, que dará R$11 de juros. Se eu for somar isso aqui, ao todo ele vai receber R$21 de juros. Lembra que no juros simples tinha dado 20. Então ele vai resgatar aqui na data 2, quanto que ele vai resgatar? Ele vai resgatar os 100 mais os 21, que vai dar 121. Aqui, quem já tem alguma noção, né, de financeira, poderia até imaginar, pessoal, mas a diferença é muito pequena. Gente, isso depende de quantos períodos de capitalização ocorrerão, ou seja, quanto tempo isso vai ficar. Depende da própria taxa. Então, há casos em que o cálculo pela capitalização composta dá uma diferença muito grande em relação à capitalização simples. Aqui era só um exemplo introdutório. O grande objetivo aqui era deixar bem claro para vocês a diferença entre esses dois regimes de capitalização. Acredito que com esses exemplos vocês entenderam bem a diferença entre eles. Equivalência financeira. Na verdade, isso aqui também é um dos princípios da matemática financeira. Quando você está fazendo a análise de um problema que envolve essa variação do dinheiro ao longo do tempo, é importante que vocês entendam que existe uma equivalência entre diferentes formas de pagamentos ou recebimentos. Por isso é que a gente fala que na matemática financeira é importante você enxergar o que está acontecendo, porque você tem alternativas muitas vezes que se equivalem. Vou falar de dois casos dos vários possíveis, só para explicar um pouco melhor essa ideia de equivalência financeira. Imagina uma pessoa pegando um valor emprestado para pagar de uma única vez após certo tempo. Como é que ficaria o diagrama aqui de fluxo de caixa? Na data 0, ele pegou o dinheiro, então entrou o valor aqui no caixa, que é um capital. E após um certo tempo, ele vai pagar de uma vez só. Que seria o nosso valor futuro. Depois vamos definir como montante, mas eu não expliquei sobre isso. Então ele vai pagar aqui no final. Bom, podemos dizer que esse valor futuro, que é o valor do capital mais os juros, na certa data N, equivale ao valor na data 0. O que isso significa na prática? Existe uma certa taxa de juros. Significa que se eu pegasse esse capital e aplicasse em algum lugar na mesma taxa, eu teria esse valor futuro. E que se eu pegasse esse valor futuro e antecipasse para a data 0 a mesma taxa, eu chegaria no capital. Eu sei que isso aqui, por enquanto, ainda parece um pouco vago. Para vocês terem uma ideia, vamos ter uma aula só para falar sobre equivalência, talvez até mais de uma, que é um assunto bem importante. Mas aqui é só introdutório, só para que vocês entendam que quando se trabalha nessa linha do tempo, nessa variação do dinheiro ao longo do tempo, a gente trabalha com esse conceito de que na sua data, se trazido para a data de análise, eles se equivalem. Não são iguais. O capital pode ser 100 e o valor futuro 121, se for juros compostos, se for aquele exemplo anterior. Mas se esse 121 fosse trazido para hoje, chegaria nos mesmos 100 se aplicarmos a mesma taxa. Mais ou menos isso. Olha, uma outra situação possível aqui. Então veja essa situação. Ele pegou de uma vez só um capital, o valor presente, mas na hora de pagar, ele vai pagar em 3 vezes. Ele vai pagar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Se eu somar as parcelas, vai dar mais que o valor do capital, porque tem juros. Mas se eu analisar essas parcelas uma a uma, trazendo para a data de hoje, para um processo que ainda vamos aprender, a soma delas trazidas para a data de hoje seria exatamente igual ao valor do capital que você pegou. Reforço que nesse momento, talvez vocês não tenham entendido totalmente o que eu falei. Não tem problema. Só quero que vocês entendam que esse é um princípio de matemática financeira
E no momento certo teremos aulas para que isso fique mais claro para vocês. Além dessas definições anteriores, temos ainda duas definições para a gente falar nesse momento que podem te ajudar ou podem ser necessárias na prova que vocês vão fazer. É a diferença entre ano comercial e ano civil. Como nós falamos, o tempo ou prazo é um fator importante em matemática financeira. Acho que isso já ficou claro com o que eu expliquei. Mas nós podemos trabalhar dessas duas formas. O ano comercial é aquele que, por uma simplificação, considera que todos os meses são iguais e tem 30 dias. Isso recebe o nome de mês comercial. Sendo assim, fazendo um cálculo aí simples, se o ano tem 12 meses e consideramos todos os meses com 30 dias, no total o ano comercial terá 12 vezes 30. O ano comercial considera 360 dias. Por outro lado, é possível trabalhar com o ano civil, que vai pegar os dias exatos, então vai considerar o mês de janeiro com 31 dias, o mês de fevereiro com 28 ou 29, se for bissexto, for ano bissexto, e assim por diante. Então o ano civil é aquele ano de calendário mesmo, que vai ter os 365 dias, ou a cada 4 anos, que são os anos bissextos, terá 366 dias. Mas e aí, se você está fazendo uma questão de prova e não for dito, considere o ano comercial. Ele é o mais comum. O ano civil é o caso ou outro que a gente trata e, quando necessário, isso vem escrito de alguma maneira. Alguma indicação no exercício de que a gente deve considerar o ano civil. A regra geral, e que vai ocorrer na grande maioria das vezes, é considerarmos esse ano que é o ano comercial. Só para fecharmos esse assunto, que é o nosso tópico inicial, conceitos gerais, voltei aqui um pouquinho naquele desenho lá no início, quando eu expliquei a ideia do valor do dinheiro ao longo do tempo e por que ele deve variar. Só quero fazer uma última ressalva, tá, gente? Quando eu fiz o exemplo, eu falei desse A como sendo uma pessoa que detém o recurso e vai abrir mão para que o B utilize. Está correto. Esse A, normalmente, é uma instituição financeira ou alguém autorizado a fazer isso, né? Então, normalmente não é uma pessoa que vai fazer isso. Mas aqui foi só para simplificar, eu considerei como se fosse uma pessoa. Então isso aqui vai ser um banco, vai ser uma financeira ou qualquer instituição autorizada a trabalhar com esse tipo de negócio. Tudo bem? Só para deixar isso muito claro. Então essa parte introdutória eu tinha já dito a vocês que era tranquila, não há nada tão difícil. Grande parte disso vai naturalmente sendo discutido a partir da próxima aula, do próximo vídeo, quando vocês vão ter já casos práticos, né? Vão começar a resolver inclusive questões de concurso, mas vocês vão ver o quanto esses conceitos vão ajudar no entendimento das questões e do conteúdo.